Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 24, capítulo 152. Essa maldita aura azul rosnou Akainu com uma expressão sombria. As chamas em seus punhos, assim como antes, podiam queimar seu Aki, até mesmo o poder de sua Akuma no Mi. E amplificadas pela Akuma no Mi do tipo humano-humano, seu poder superava em muito o antigo punho de fogo de Hoven. A dor ardente e lancinante era ainda mais intensa, enfurecendo o humano de magma. Mas ele não tinha tempo para tais sentimentos. Ele só tinha 2 punhos de magma, enquanto esse homem tinha 3 pares. Estalo. Bum. Acompanhados por um estrondo aterrador, um par de punhos gigantes envoltos em relâmpagos horripilantes desceu em meio a uma chuva torrencial de eletricidade. Como os verdadeiros punhos de um deus do trovão, carregando um poder absolutamente aterrorizante. Aprimoramento de frutas humano-humano, luvas do trovão. Meigo, cão das trevas. Akainu rugiu, liberando sua técnica mais poderosa. Bang. Bum. As luvas do trovão colidiram frontalmente com o meigo de Akainu. Estalo. Bum. Uma energia violenta irrompeu. O solo da ilha principal de Enies Lobby, sob Hoven e Akainu, começou a rachar e desmoronar como uma teia de aranha. Que poder! Akainu sentiu a força reativa aterradora de liberar Meigo, com as veias pulsando em sua testa. Anteriormente, quando usava Meigo, Hoven nunca usava bloquear diretamente, sempre usando suas habilidades combinadas de porta-porta e Goro-Goro no Mi para se esquivar. Mas agora, as luvas do trovão de Hoven, aprimoradas pela fruta humano-humano e pela aura azura, superaram seu Meigo em força pura. Após ativar o poder de despertar de sua Akuma no Mi humano-humano, a força desse homem ascendeu a outro nível. Mas no instante seguinte, estalo, bum. Sem dar trégua a Akainu, o último par de punhos de Hoven, envoltos em um violento e tirânico relâmpago vermelho escuro da soberania Koku, desferiu um golpe devastador contra Akainu. Droga! A expressão de Akainu mudou drasticamente. Só agora ele compreendeu verdadeiramente o quão aterrorizante era aquela forma gigante de Azura. Aquelas 3 cabeças e 6 braços não eram apenas para enfeite. Sob a influência da aura de Azura, cada cabeça e cada par de braços funcionavam independentemente. Ele conseguia lançar ataques implacáveis com os 3 pares simultaneamente. O que isso significa? Para um ser humano desferir um soco, a força precisa ser canalizada através do tronco até os ombros, e então através das articulações dos ombros até os punhos. O ato de dar um soco é, em última análise, iniciado pelos ombros. E após um soco com toda a força, havia um período de recuperação necessário antes que o próximo soco pudesse ser desferido. Os ombros precisavam se reposicionar, transmitindo a força do corpo para os punhos novamente. Isso exigia tempo, era um período de resfriamento inerente à estrutura física humana e, na verdade, a maioria das estruturas biológicas, impossível de eliminar. Mesmo os navios mais poderosos, os de nível Yonkou ou Almirante, apenas minimizavam esse tempo de recarga, não conseguiam eliminá-lo completamente. Mas 3 cabeças e 6 braços funcionando independentemente, significavam que o soberano do céu Hoven não precisava de tempo de resfriamento. Ele era capaz de desferir ataques com força total continuamente. Os braços de Akainu, retraindo-se e atacando novamente, isso exigia tempo. E usar o Meigo anteriormente prolongou ainda mais esse tempo. E dessa vez foi fatal. Akainu só conseguiu se defender usando o poder básico de sua Akuma no Mi do tipo magma. Bum! O mundo de magma abaixo de seus pés fervilhava e borbulhava enquanto uma torrente de magma subia, tentando bloquear os punhos da soberania a Koku que se aproximavam, dando a Akainu tempo para recarregar seus punhos. Estalo. Bum! A energia violenta estilhaçou instantaneamente a torrente de magma. Este soco foi a manifestação da energia física, amplificada pela Akuma no Mi humano-humano e ainda mais fortalecida pelo revestimento Oshoku e pela aura azura. Uma combinação de 4 poderes diferentes. Embora a fruta magma fosse forte, bloquear um ataque como esse apenas com seu poder básico era ilusão. Armamento. Rachadura. A defesa de Aki do armamento de Akainu foi instantaneamente rompida. Os punhos da soberania a Koku de Hoven atingiram em cheio a cabeça de Akainu. Estalo. Bum! A energia da soberania Koku com sua nuvem de ondas de choque enrolada nos punhos de Hoven foi liberada, irrompendo instantaneamente com uma força aterradora. Arg! Ao receber esse golpe terrível em cheio, até mesmo Akainu cuspiu um bocado de sangue, com o rosto contorcido em agonia. Bum! A energia violenta arremessou o corpo de Akainu para baixo, lançando-o através da ilha abaixo. Arg! As costas de Akainu elementizaram-se instantaneamente, transformando-se em uma massa de magma rodopiante. Elementalização localizada. Assim como a defesa de Aokiji contra Garpen Ashinozu na história original. Embora as Akuma no Mi do tipologia não aprimorassem diretamente o físico e a resistência como as Zoans ou as Zoans míticas, os usuários de Logia, mesmo quando atingidos por um ataque terrível, podiam usar a elementalização parcial para dispersar a força recebida. Isso foi crucial para a resistência dos usuários de Logia. Gorgolejo. Sob a influência da fruta magma, a terra sob Enies Lobby foi completamente transformada em um mundo de magma. Essa lava em violenta agitação continha não apenas a força destrutiva da fruta magma, mas também a energia da soberania a Koku que Akainu acabará de canalizar através da elementalização localizada. Bum!
A ilha principal de Enies Lobby repentinamente se contorceu. Sob a pressão aterradora, enormes buracos irromperam em sua superfície enquanto geysers de magma jorravam para o céu. Vice-almirante Momonga. Recuar. Enies Lobby está afundando, gritou um contra-almirante aterrorizado. Almirante Akainu. Ao ver Akainu arremessado no próprio coração de Enies Lobby por Hoven desaparecer sob a terra, Momonga olhou horrorizado. O almirante mais poderoso do quartel-general da Marinha, Akainu, em um confronto direto foi derrubado no chão pelo soberano do céu Hoven. Não foi como seu confronto com o almirante Aokiji, onde ele venceu graças à sua vantagem e inteligência. Esta foi uma luta completamente direta. Soberano do céu Hoven. O poder deste homem evoluiu novamente. Rápido. Recuar. Vice-almirante Momonga. As forças da justiça não podem ser ainda mais reduzidas aqui. Os poucos contra-almirantes restantes imploraram desesperadamente. Mas de que adiantou entrar em pânico? Até mesmo o almirante Akainu foi derrotado impiedosamente pelo soberano do céu Hoven. Eles não resistiriam a um único golpe contra ele. Nessas circunstâncias, o autossacrifício inútil era inaceitável. Recuar. Voltar para os navios de guerra. Momonga finalmente deu a ordem com o rosto marcado pela dor. Tomar essa decisão significava que essa chamada decisiva havia sido completamente frustrada. Diante de soberano do céu Hoven, os piratas do chapéu de palha, a força da justiça absoluta, o Booster Call, haviam sido completamente derrotados. Almirante da frota. Solicitando reforços, gritou Momonga em um caracol transponder enquanto recuava. O quê? Sengoku olhou horrorizado para o caracol transponder em sua mão. A situação tinha se deteriorado tanto assim? Soberano do céu Hoven é tão poderoso assim? Em um confronto direto. Uma batalha 1 contra 1. Akainu foi forçado a se esconder por Hoven? Essa aura azura não apenas elevou o Aki do homem em um nível, mas também sua força em combate corpo a corpo. Ao lado dele, Aokiji também parecia horrorizado. Ser capaz de derrotar Akainu em um confronto direto, um poder de combate tão aterrador não era mais algo que ele pudesse igualar. Isso provou que o poder do soberano do céu Hoven realmente havia atingido o ápice absoluto dos mares. Nível Yonkou máximo. A mesma força de combate assustadora de Shanks e Kaido. Não. A forma gigante de Azura, com suas 3 cabeças e 6 braços, proporcionava uma vantagem esmagadora em combate 1 contra 1. O poder bruto de Akainu não era inferior ao de Hoven, mas contra aqueles 6 braços, ele foi completamente subjugado. Será possível que o título de criatura mais forte de Kaido estivesse prestes a mudar de mãos, tornando-se sinônimo de soberano do céu Hoven? Capítulo 153. A criatura mais forte. Esse título pertence a Kaido. Foi assim que o mundo descreveu esse Yonkou. Graças à habilidade zoomítica de nível superior, a Akuma no Mi do peixe-peixe modelo, dragão azul, Kaido foi aclamado como a criatura mais forte do mundo. Entre os 4 imperadores, aquele conhecido como o homem mais forte do mundo, era o usuário da fruta do tremor, Barba Branca. Com aquela fruta paramecia considerada a mais forte de sua espécie, Barba Branca ficou conhecido como o homem capaz de destruir o mundo. Mas Barba Branca era velho. Uma lenda entre os piratas da mesma época do rei dos piratas Roger, Barba Branca tinha agora 72 anos. Nem mesmo um superpoderoso do seu calibre conseguia desafiar a marcha implacável do tempo. Na velhice, todas as feridas ocultas de anos de guerra nos mares vieram à tona, ele precisava até de soro intravenoso constante apenas para manter suas funções corporais. O motivo pelo qual Barba Branca ainda era chamado de homem mais forte do mundo devia-se, em grande parte, à sua reputação passada. Em uma luta de verdade, Barba Branca não era páreo para Kaido, que estava no auge de sua forma. Fruta do diabo, Aki, físico e artes marciais, Kaido estava no auge em todos esses aspectos. Ele era, sem dúvida, um guerreiro hexagonal superpoderoso, praticamente sem fraquezas. E Akainu era, na verdade, um tanto semelhante a Kaido. Embora não possuísse Aki do Conquistador e não conseguisse dominar o poder violento do revestimento All-Shoku, ele tinha a fruta Magma, a fruta com o maior poder ofensivo entre todas as Akuma no Mi, o que compensava a falta do revestimento All-Shoku. Em termos de poder destrutivo localizado, os ataques de Akainu eram ainda mais aterrorizantes do que o revestimento All-Shoku. Seu físico era formidável. Akainu havia fortalecido seu corpo com essa Akuma no Mi do tipologia de alto nível e, estando em seu auge, seu físico era indiscutivelmente o mais forte do quartel-general da Marinha. Nem mesmo Sengoku com sua forma de Buda zoomítica se comparava fisicamente a Akainu, e a força espiritual de Akainu, forjada por seu coração de sangue de ferro da justiça absoluta, era ainda maior que a de Sengoku, que havia dominado completamente o revestimento All-Shoku. Infelizmente, Akainu não possuía à disposição de um rei, o Aki do Conquistador. Caso contrário, com o poder espiritual extremamente forte gerado por sua justiça extrema, a intensidade do Aki do Conquistador de Akainu provavelmente não seria inferior à de Shanks. Combinado com a fruta Magma, o poder de combate de Akainu pode ter atingido um nível sem precedentes para a Marinha. Mas mesmo sem o Aki do Conquistador, o Aki do armamento de Akainu era o mais forte entre os 3 almirantes. Embora Kaido fosse chamado de criatura mais forte se ele e Akainu realmente lutassem até a morte, ninguém poderia afirmar com certeza que morreria até o último instante. E agora, Akainu enfrentando o soberano do céu Hoven, foi esmagado no subsolo em um confronto direto.
O semblante de Sengoku era incrivelmente sombrio. Sengoku, com sua sabedoria semelhante à de Buda, compreendeu imediatamente que o estado atual de Hoven, o que ele chamou de sua forma de gigante Azura, era um amplificador incomparável para o combate 1 contra 1. Graças às 3 cabeças e 6 braços, o soberano do céu Hoven era, na prática, 3 pessoas lutando contra Akainu ao mesmo tempo. Em termos de ataques individuais, Akainu poderia igualar, e até mesmo superar, os de Hoven. Mas os ataques implacáveis de 3 cabeças e 6 braços eram equivalentes a 3 seres poderosos de nível Yonkou atacando Akainu simultaneamente. Nesses mares, nem mesmo um Yonkou no auge de suas capacidades conseguiria resistir ao ataque combinado de 2 ou mais caças de nível almirante. Sengoku, que frequentemente fazia dupla com Garp em batalhas 2 contra 1 contra piratas super fortes, estava muito familiarizado com esse fato. A vantagem da marinha residia em sua absoluta superioridade numérica. Atualmente, incluindo ele próprio e Garp, o quartel-general da marinha possuía 5 combatentes de nível almirante ou superior. Contra piratas super fortes, o procedimento padrão da marinha era enviar 2 ou mais caças de nível almirante, derrotando-os com força esmagadora. Mas agora, graças ao Aqui da observação superpoderoso de Hoven, aprimorado pela Goro Goro no Mi, o quartel-general da marinha não conseguiu mobilizar vários almirantes. Eles pensaram que enviar Akainu, o mais forte dos 3 almirantes, mesmo que ele não conseguisse capturar Hoven, pelo menos eliminaria Roronoa Zoro, cortando um dos braços de Hoven. Quem diria que Hoven revelaria mais uma nova habilidade? Primeiro, usando a fruta porta-a-porta desperta para infligir pesadas baixas ao Booster Call, destruindo completamente sua vantagem numérica. Então, o poder de combate do Chapéu de Palha e sua tripulação, tendo evoluído novamente desde o confronto com Aokiji, começou a derrotar as forças restantes do Booster Call lideradas por 3 vice-almirantes. Ora, essa tripulação pirata com Hoven no comando, era verdadeiramente uma tripulação completa do Yonkou. Ainda mais aterrador, a habilidade Aura Azura de Roronoa nas mãos de Hoven produziu um efeito tão horripilante, manifestando 3 cabeças e 6 braços. E com o poder da fruta humano desperta, seu poder de combate foi amplificado novamente. Seus ataques de curta duração equivaliam ao ataque combinado de 3 navios poderosos de nível almirante ou superior. Não era mais a marinha que se unia contra os piratas, era Akainu sendo atacado pelo soberano do céu Hoven e esmagado no subsolo. Em termos de capacidade de combate individual de curta duração, chamar Hoven em sua forma humana suprema, gigante Azura, de o mais forte do mundo não era nenhum exagero. A criatura mais forte? Ao pensar nesse título aterrador, até mesmo Sengoku sentiu o coração palpitar. Rápido demais. A taxa de crescimento de soberano do céu Hoven foi simplesmente impressionante. Em constante evolução, tornando-se cada vez mais forte. Será possível que no futuro, Hoven quebre o domínio inabalável deste mar, chegando ao ponto de enfrentar sozinho 2 ou mais caças de nível almirante? Kizaru, pare de enrolar. Quanto tempo você vai chegar a Enies Lobby? Um recurso tão poderoso como Akainu não pode ser perdido de jeito nenhum. Sengoku rugiu para o caracol transponder em sua mão. A situação da batalha estava completamente fora de controle. O Super Booster Call, liderado por Akainu, estava à beira do colapso total em sua guerra contra Hoven e os piratas do Chapéu de Palha. Embora Sengoku não soubesse por quanto tempo Hoven conseguiria manter aquela forma, ele não estava disposto a arriscar. Um talento do calibre de Akainu não poderia, de forma alguma, ser perdido em Enies Lobby. Mais ainda, o poder de Akainu não podia cair nas mãos de Hoven. Se ele obtivesse a fruta Magma e o poder de Akainu, além de tudo mais, Hoven seria verdadeiramente invencível nesses mares. Mais 30 minutos. Não, 20 minutos. Para o trecho final, posso usar a fruta do brilho para viajar na velocidade da luz, disse Kizaru com sua voz preguiçosa. Até ele compreendeu a gravidade da situação. Viajar longas distâncias como pura luz consumia quantidades assustadoras de energia, mesmo para Kizaru. Mas agora, ele só precisava garantir que teria energia suficiente para lutar ao chegar em Enies Lobby. Ao ouvir isso, Sengoku soltou um leve suspiro de alívio. Akainu deve conseguir aguentar por 20 minutos, certo? Arg. Bum. Dentro da camada de magma, inúmeros fluxos de magma foram instantaneamente despedaçados pelos golpes de um par de punhos gigantes. Diretamente atingido por esses punhos estava Akainu, com as costas parcialmente transformadas em elementos, lutando para resistir ao ataque terrível. Arg! Sangue jorrou de sua boca, vaporizando-se instantaneamente no calor intenso do magma. Akainu, utilizando a elementalização para dispersar a força, finalmente conseguiu mitigar a maior parte do poder aterrador daquele golpe. Mesmo assim, ele ficou gravemente ferido. Quanto tempo havia se passado? Quanto tempo desde que ele sofrera tal lesão? Arg! Akainu, com sua força de vontade extraordinária, recuperou o controle de seu corpo. Seus punhos se transformaram em magma mais uma vez. Desça logo, Akainu. Hoven rugiu com os olhos agora vermelhos de sangue. A forma humano supremo, forma gigante, utilizava simultaneamente a Aura Azura, a fruta humano, a fruta chama-chama, a Goro Goro no Mi, soberania Koku e revestimento ao Shoku. E para alimentar os 3 pares de punhos, ele estava gastando o revestimento de Aki do Conquistador 6 vezes mais rápido que o normal. O consumo de energia e Aki era impressionante. Mesmo com o apoio de suas frutas humano desperto e Goro Goro no Mi, Hoven não conseguiu manter essa forma por muito tempo. Akainu, esse super tanque, mesmo depois de receber um golpe de revestimento de Aki do Conquistador em potência máxima, ainda não havia caído. Descer? Não me despreze, soberano dos céus Hoven. Akainu rugiu com os olhos vermelhos de sangue. Ele ergueu seus punhos de magma, encontrando os punhos descendentes do gigante. Não se tratava mais de técnica, era uma luta desesperada de vida ou morte. Akainu, naquele momento, sentiu verdadeiramente a crise da mortalidade.
Enfrentando Robin nessa forma, ele realmente poderia morrer. A adrenalina percorreu seu corpo, anestesiando completamente a dor. Ele só sabia socar, sem parar, loucamente. Luvas de chamas. Luvas do trovão. Soberania Koku. Diante do desespero de Akainu, Robin também lutou com tudo que tinha. Suas 3 cabeças e 6 braços desferiram golpes em Akainu em sua camada de magma. A fruta humano-humano, a Goru-Goru no Mi, a fruta chama-chama, a soberania Koku, o revestimento Oshoku, todas levadas aos seus limites absolutos. Desconsiderando todo o consumo, uma avalanche insana e implacável. Bum! As vibrações aterrorizantes se espalharam por toda a ilha principal de Enies Lobby. Incontáveis jatos de magma, misturados com relâmpagos e aqui da observação vermelho escuro, irromperam de vários pontos da ilha. Toda a ilha principal de Enies Lobby havia se transformado em um purgatório. Enies Lobby vai desaparecer. Ao se depararem com aquela paisagem infernal, Momonga e os outros fuzileiros navais de elite, que já haviam se refugiado em seus navios de guerra, ficaram boquiabertos de absoluto horror. Este lugar, que representava a justiça absoluta do governo mundial, uma fortaleza inexpugnável por 800 anos, estava agora desmoronando. Almirante Akainu, Momonga encarava o centro de Enies Lobby, onde um gigante, uma figura demoníaca com 3 cabeças e 6 braços, golpeava incessantemente a crosta da ilha. E a cada ataque do gigante, a ilha principal ficava um passo mais perto do colapso total. Aquele que estava sendo atacado por esse gigante era ninguém menos que o Almirante Akainu, comandante do quartel-general da Marinha. Momonga e os outros sentiram que seus corações iam saltar do peito. Será que o Almirante Akainu conseguiria resistir? Nesse momento, até mesmo Momonga havia perdido completamente a confiança em seu almirante mais forte. Essa confiança foi destruída pela forma gigante de Robin. Vamos lá, mais rápido. Nesse momento, Nami e os outros também já haviam embarcado na Arca Machine. A energia residual da Goru-Goru no Mi era suficiente para manter a arca pairando no céu. Robin, observando os ataques frenéticos de Robin no centro da ilha, Nami e Vivi morderam os lábios, com os rostos tomados pela preocupação. Essa foi a primeira vez que eles viram Robin tão desvairado. Em todas as suas batalhas anteriores, mesmo contra o Almirante Aokiji, Robin sempre manteve uma aura de confiança, de ter tudo sob controle. Akainu estava lutando por sua vida, e agora Robin também. Robin com certeza vai ganhar. Robin, agora totalmente aceita em seu lugar, murmurou, apertando os lábios enquanto observava o homem por quem se apaixonara. Droga! Desça logo! Os olhos de Robin estavam agora completamente injetados de sangue, suas 3 cabeças e 6 braços golpeando o chão implacavelmente. Arg! Sob um ataque tão frenético, Robin foi inevitavelmente atingido também pelos golpes de Akainu. O poder da fruta magma causou diversas queimaduras graves nos braços de Robin, que estava atacando. Akainu, no entanto, encontrava-se em um estado ainda mais deplorável. O sangue jorrava incontrolavelmente de seu rosto, e seu corpo estava coberto por inúmeras marcas carbonizadas causadas pelos raios da Goru-Goru no Mi. Mas naquele momento, impulsionados pela adrenalina, tanto Robin quanto Akainu estavam completamente insensíveis à dor. Robin só queria derrotar Akainu completamente. E Akainu estava resistindo desesperadamente ao ataque de Robin. Eu não posso cair aqui, rugiu Akainu. Mesmo após sofrer tantos golpes violentos, Akainu permaneceu consciente. Droga! Minha resistência e aqui estão quase no limite? Robin praguejou mentalmente. A forma gigante Azura era incrivelmente poderosa, mas seu consumo de energia e aqui era igualmente imenso. Sob um gasto tão assustador, cada um dos 3 pares de punhos de Robin não podia mais ser imbuído com energia suficiente do revestimento Oshoku. O Aki do Conquistador de Robin, inerentemente mais fraco que o de Kaido ou Shanks, mesmo com a reposição contínua de Nascido do Mar, estava chegando ao seu limite. Hahaha. Sua resistência e aqui estão quase no limite, não é, soberano do céu Robin. Quem vencer no final? Serei eu. Akainu, percebendo claramente a energia diminuindo nos punhos de Robin, esboçou um sorriso selvagem e implacável. E daí se ele parecia patético? Contanto que ele conquistasse a vitória final, isso era tudo o que importava. No fim das contas, seu físico era mais forte. Seu Aki era mais profundo. A expressão de Robin tornou-se incrivelmente sombria. Agora que estavam em combate corpo a corpo, tendo lutado a esse ponto, recuar não era mais uma opção. Eles precisavam determinar um vencedor final. Mas sua resistência e Aki estavam realmente quase no limite. A velocidade dos socos de Robin estava visivelmente diminuindo, sua aura enfraquecendo gradualmente. Seu corpo até começou a recuar ligeiramente. Robin, vê você, é o homem que se erguerá acima de todos, não é? Como? Como você pode perder para aquele almirante desgraçado? Usopp, com sua excelente visão e habilidades de observação, percebeu o estado debilitado de Robin e rugiu desesperadamente. Ei, Robin, não brinque com isso. Acabe com esse cara logo e vamos para casa. Você é o homem que vai se sentir acima de todos. Rugiu Sanji. Robin, vença. Então vamos para casa juntos. Luffy reuniu suas forças e rugiu. Robin, voltaremos juntos para o mar. Vivi e Nami gritaram com lágrimas nos olhos. Robin, foi você que prometeu me mostrar a imensidão do mar, não foi? Robin gritou, a voz embargada pela emoção e lágrimas escorrendo pelo rosto. Equipamento do hino da coragem especial concluído. E cantando o hino da humanidade. Bum. Capítulo 154. No inferno incandescente de uma verdadeira batalha de vida ou morte contra Akainu, Robin teve que admitir. Ele havia subestimado essas verdadeiras potências, forjadas no cadinho de inúmeras guerras implacáveis. A justiça absoluta de Akainu era extrema, sim, mas foi precisamente esse extremo que forjou sua vontade terrivelmente resiliente.
Sob essa força de vontade indomável, mesmo depois de sofrer tantos ataques de Hoven, ele ainda conseguia revidar. Em uma luta de vida ou morte, o potencial humano é levado ao seu limite absoluto. E em uma batalha entre potências desse calibre, o resultado era tão imprevisível porque em situações tão extremas, o potencial humano era quase infinito. Quem possuísse a vontade mais tenaz, a experiência de combate mais rica, esses foram os fatores cruciais que determinaram o vencedor final. E era isso que mais faltava a Hoven. Ele estava neste mundo havia menos de um ano. Mesmo tendo se apoiado em seus atributos saqueados para se tornar uma das maiores potências dos mares, Hoven nunca havia experimentado verdadeiramente o rigor do combate real. Seja contra Arlong, Crocodile ou Enel, sempre foi uma surra dimensional, derrotando-os com poder avassalador. Chamar aquilo de batalhas seria um exagero. Na realidade, era simplesmente esmagá-los com energia superior. Não eram verdadeiras lutas de vida ou morte, algumas mal podiam ser consideradas lutas. Até mesmo sua grande batalha com Aokiji foi igual. A fruta gelo-gelo de Aokiji carecia de poder ofensivo. Não conseguia romper o revestimento ao Shoku de Hoven. Ele jamais representaria uma verdadeira ameaça mortal para Hoven. E durante aquela luta, o trunfo de Hoven, a habilidade da fruta humano-humano desperta, ainda não havia sido revelada. Ao usar seu intelecto aprimorado para identificar a fraqueza de Aokiji em combate corpo a corpo, Hoven garantiu a vitória. A batalha contra Aokiji também foi uma surra dimensional, uma surra em inteligência e estratégia. Mas Akainu era diferente. Embora Hoven não gostasse de Akainu como pessoa, a força e a determinação daquele homem estavam no ápice absoluto daquele mar. A energia destrutiva da fruta magma, derivada de um dos 3 grandes desastres naturais do mundo de One Piece, a erupção vulcânica, poderia perfurar o revestimento ao Shoku de Hoven. Se seu corpo físico fosse atingido diretamente por essa força destrutiva, ele certamente seria mutilado ou morto. Os ataques de Akainu representavam uma ameaça mortal real para Hoven, e isso era uma sensação que Hoven nunca havia experimentado antes. De volta à Terra, Hoven vivia em uma era de paz absoluta. Até mesmo brigas eram raras, quanto mais lutas de vida ou morte. E desde que chegou ao mundo de One Piece, com um sistema de características mais fortes, Hoven sempre teve uma vantagem dimensional, ficando constantemente mais forte, tornando-se o homem aclamado como Quinto Yonkou. Essa batalha contra Akainu foi a primeira luta verdadeira de vida ou morte de Hoven. Isso não foi uma partida PK em um videogame, foi uma luta de matar ou morrer de verdade. E esse tipo de luta de matar ou morrer, Akainu, que galgou os postos de um simples fuzileiro naval a almirante, já havia experimentado muitas vezes. Experiência de combate era um conceito abstrato. Antes, Hoven não havia compreendido totalmente seu valor. Mas após vivenciar uma luta de vida ou morte, ele agora entendia o quão precioso era. Os seres humanos, ou melhor, todos os seres vivos naturalmente temem a morte. Era um instinto enraizado em seus próprios genes, impossível de mudar. Mas uma pessoa poderosa que havia suportado inúmeras provas de vida e morte, subindo degrau por degrau até o ápice poderia, ao se deparar com a verdadeira mortalidade, superar esse medo genético ao máximo, e até mesmo usar esse medo para lutar com ainda mais ferocidade. Assim como Akainu estava fazendo agora. A experiência em combate, justamente o que faltava a Hoven, naquele momento, o obrigou a provar o gosto amargo da situação. Mas naquele exato momento, os gritos de Usopp, Sanji, Luffy, Nami, Vivi e Robin chegaram aos ouvidos de Hoven. Os olhos de Hoven começaram a brilhar com uma luz feroz. Isso mesmo, ele não estava sozinho. Ele tinha esses camaradas preciosos. E Nami, Vivi e Robin, as mulheres dele. No sistema de poder de One Piece, os camaradas também eram uma fonte crucial de apoio espiritual. No universo de One Piece, aquele ditado, só amando seus companheiros você poderá se tornar um verdadeiro rei, não era apenas um slogan cativante. O que era um rei? Será que um único indivíduo pode ser chamado de rei? Claro que não. Desde os tempos antigos, seja na história da Terra ou no mundo de One Piece, um rei era alguém apoiado pelas massas que alcançava o verdadeiro ápice. Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Usopp, Nami, Vivi, Robin. Seus preciosos camaradas e mulheres, naquele momento, tornaram-se sua fonte de força. Uma energia começou a emanar de cada célula do seu corpo. Aqui começou a ferver novamente em seu espírito. Só agora Hoven compreendeu verdadeiramente por que na história original, Luffy, em momentos de vida ou morte, ao ouvir os gritos de seus companheiros, conseguia se levantar repetidamente, liberando um poder além de seus limites e derrotando seus inimigos. Os camaradas nunca foram um fardo. Eles foram o apoio espiritual definitivo. Equipamento do hino da coragem especial, concluído. E cantando o hino da humanidade. A habilidade especial de Usopp, Hino da Coragem, foi totalmente equipada neste exato momento. Diante da morte, o medo era um instinto biológico. Não era vergonhoso. Pelo contrário, era fundamental para a sobrevivência da espécie ao longo de gerações de mudanças ambientais. Sem esse medo, a vida já teria sido extinta há muito tempo pelas constantes transformações do meio ambiente. Mas encarar a morte é coragem. Os gritos de seus camaradas fizeram com que o espírito vacilante de Hoven, na encruzilhada entre a vida e a morte, se tornasse ainda mais resoluto do que antes. O espírito de Hoven passou por uma metamorfose neste momento. Ele agora possuía o espírito verdadeiramente tenaz, digno de uma verdadeira potência do mundo de One Piece. Sem esse espírito, como ele poderia falar em estar acima de todos, em se tornar o rei final? Essa batalha foi o melhor alimento em seu caminho para a realeza. Baque. As pernas de Hoven, ao recuar, bateram com força no chão. Pull. A energia do revestimento ao Shoku que começara a enfraquecer, voltou à vida com uma intensidade feroz. A energia violenta e tirânica enrolou-se em torno dos 3 pares de punhos de Hoven. Oh! Hoven gritou.
Bum! Uma onda aterradora de Aqui do Conquistador irrompeu. Nos navios de guerra distantes, os contra-almirantes e comodores da marinha imediatamente ficaram com os olhos brancos e desmaiaram. Baque! Momonga caiu pesadamente de joelhos, o suor escorrendo como chuva, seus olhos arregalados de horror. Como? A simples pressão do seu Aqui do Conquistador, mesmo ele, um vice-almirante de elite, mal consegue suportá-la? Como o Aqui do Soberano do Céu Robin ficou tão forte de repente? Bum! O rugido do Aqui do Conquistador formou uma tempestade tangível e violenta na ilha principal de Enies Lobby. Acima, o céu agitava-se com relâmpagos aqui vermelho escuros que se dissipavam, as correntes de ar fervilhavam violentamente, de longe, o próprio céu parecia estar tremendo. A ilha principal de Enies Lobby não conseguiu mais resistir a esse poder aterrador e começou a desmoronar completamente. O mar, sob o rugido do Aqui do Conquistador de Hoven, também começou a agitar-se violentamente, erguendo ondas gigantescas e aterrorizantes, como se gritasse de agonia. Hino da coragem. Hino da humanidade. O rugido do Aqui do Conquistador. Akainu. Hoven rugiu, canalizando a energia crescente de cada célula em sua Akuma no Mi e em seu corpo, canalizando o poder espiritual que emana de seu coração corajoso e tenaz, agora apoiado por seus camaradas em seu Aqui. Tudo isso naquele momento foi desencadeado loucamente por Hoven. Meigo. Os olhos de Akainu também estavam vermelhos. Soberano do céu Hoven, em meio a uma batalha de vida ou morte, seu espírito havia sofrido uma metamorfose. Será que foi por causa dos gritos de seus camaradas? Por quê? Akainu não entendeu. Akainu, que seguia a justiça absoluta mesmo ao custo da vida de seus camaradas, não conseguia entender por que tal metamorfose poderia ocorrer. Seu coração de ferro, forjado por sua disposição em sacrificar camaradas pela justiça absoluta, lhe concedeu um Aqui do armamento superpoderoso. Mas da mesma forma, isso lhe custou a capacidade de usar seus verdadeiros camaradas como fonte de força espiritual na batalha. Todo poder tem seus prós e contras, essa era a regra inabalável deste mar. Akainu rugiu, seu braço de magma estendendo-se violentamente, liberando seu poder mais forte e meigo. Ele encarou de frente os punhos de 6 braços de Hoven que desciam em sua direção. Bum! Sob a amplificação do hino da coragem, o meigo de Akainu foi violentamente destruído pelo ataque de 6 braços de Hoven. O poder contido naqueles 6 braços caiu furiosamente sobre o corpo de Akainu. Sob esse poder violento e tirânico, Akainu não conseguiu estancar o sangue que jorrava de sua boca, e seus olhos foram ficando cada vez mais brancos. Sua elementalização tentava constantemente dispersar a força que se aproximava, mas isto não era terra. Esta era a ilha principal de Enies Lobby. A ilha principal de Enies Lobby era uma ilha especial que flutuava acima do mar, e sua espessura tinha um limite. Bum! Rachadura. A energia aterradora dos incontáveis ataques de Hoven devastou completamente a ilha de Enies Lobby, o local que representa a justiça absoluta do governo mundial, uma fortaleza inexpugnável por 800 anos. Sob o domínio violento e tirânico desse poder, a ilha principal de Enies Lobby se desintegrou completamente em inúmeros fragmentos, despencando em direção ao mar, e o corpo de Akainu ficou preso em meio a incontáveis fragmentos da ilha. Jatos intermináveis de sangue jorravam da boca e do nariz de Akainu, enquanto seu corpo caía inerte em direção ao mar. Hoven, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Nami, Vivi e Robin contemplaram a cena com sorrisos estampados em seus rostos. Ele ganhou. Hoven ganhou. Frank e os 2 gigantes, Kashi e Oimo, encaravam a cena diante deles com um olhar vago. O almirante Akainu, do quartel-general da marinha, foi derrotado? Enies Lobby completamente destruída. Almirante Akainu. Momonga, o único vice-almirante que não estava inconsciente, lutou para se levantar no convés de um navio de guerra, olhando horrorizado enquanto Akainu despencava em direção ao mar. Gepo. Momonga usou toda a sua força restante, ignorando os fragmentos da ilha que caíam, e disparou em direção a Akainu. Droga! Cheguei ao meu limite? Pull! Após desferir aquele golpe final, o Aqui e a resistência de Hoven atingiram seu limite absoluto. A forma gigante da fruta humana se dissipou. O poder da aura azura diminuiu. As 3 cabeças e os 6 braços desapareceram. Foge! Ha! O corpo de Hoven, agora fora de controle, começou a cair em direção ao mar. Aqui resistência, tudo no limite. Hoven mal conseguia se mover. Hoven! Ao ver Hoven começar a cair, todos gritaram alarmados. Gomu Gomuno! Rugiu Luffy, usando toda a sua energia recém-recuperada para ativar o poder de sua Akuma no Mi. Seu braço de borracha se estendeu, amparando o corpo de Hoven enquanto ele caía. Todos, me ajudem a puxar, gritou Luffy, rangendo os dentes com os olhos vermelhos. Imediatamente, todos agarraram o braço de borracha estendido de Luffy, puxando com toda a força. Voxas! Graças ao esforço conjunto, o braço de borracha de Luffy estalou violentamente para trás. Hoven! Ao verem Hoven sendo puxado de volta para o convés da Arca Machine, todos correram em sua direção. Estou bem. Só não consigo me mexer direito, disse Hoven com um sorriso irônico, olhando para Nami, Vivi e até mesmo Robin, que o abraçavam com força. Vocês são pesados, brincou Hoven sem muita convicção. Nós não estamos pesadas. Vendo que Hoven estava bem, Nami e Vivi, com os olhos ainda cheios de lágrimas, retrucaram emburradas. Robin também tinha lágrimas nos olhos. Pessoal, eu venci, declarou Hoven, olhando para seus camaradas com um sorriso cansado no rosto. OHH. Ao ouvirem a declaração de vitória de Hoven, Luffy, Zoro, Usopp, Sanji e Chopper ergueram os punhos, soltando gritos de alegria estrondosos. Usopp. Seu grito foi crucial, disse Hoven, olhando para Usopp que comemorava com um sorriso. Com sua excelente visão e capacidade de observação, Usopp foi o primeiro a perceber que Hoven estava em apuros. Após vivenciar pessoalmente os efeitos da característica hino da coragem, Hoven pôde apreciar ainda mais o quão precioso era Usopp, uma pessoa naturalmente tímida.
ser capaz de cantar o hino da coragem da humanidade. Como era de se esperar do meu fiel braço direito, Robin deu uma risadinha. Hahaha. Claro, eu sou o fiel braço direito do quinto Yonkou, reconhecido pelo próprio soberano do céu, Robin Usopp o Bravo, declarou Usopp com o rosto transbordando de orgulho. Eu ouvi todos os seus gritos. Foram vocês que me deixaram ganhar, disse Robin, olhando para todos com um sorriso genuíno e sincero no rosto. O caminho para se destacar acima de todos é solitário demais para ser percorrido sozinho. Vocês todos me acompanharão nessa jornada, não é? Seus bastardos. Robin deu uma gargalhada sonora. Hahaha. É claro, afinal somos camaradas. Luffy, Zoro, Sanji e Usopp gargalharam alto, seus gritos de alegria ecoando pelo céu. Embora Chopper também estivesse animado, ele imediatamente começou a examinar o estado de Robin. Nami, Vivi e Robin também sorriram radiantes. É claro que elas acompanhariam Robin em sua jornada, até o fim de suas vidas. Uau! Eu amo muito vocês, seus desgraçados. Frank, o autoproclamado pervertido, se emocionou até as lágrimas, enxugando-as dramaticamente. Me ajudem a levantar. Onde está Kainu? Depois de rir bastante com seus companheiros, Robin olhou para Nami. Nami e Vivi ajudaram Robin a se levantar com cuidado, apoiando nos ombros. Robin também o apoiou do outro lado. Eles conduziram Robin até a borda da Arca Machine. O Akainu está ali. Usopp, com sua visão superior, gritou, apontando em uma direção. Robin, apoiado por Nami e Vivi, olhou na direção para onde Usopp estava apontando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 155. Almirante Akainu. Momonga usou o Gepo para apoiar o corpo de Akainu em queda, com os olhos cheios de ansiedade. Arg. Akainu tossiu um bocado de sangue. Almirante Akainu, como o senhor está se sentindo? Perguntou Momonga com urgência, aliviado por ver Akainu consciente. Sua espada, onde está? Akainu forçou os olhos a se abrirem, encarando Momonga com intensidade. Mesmo para o determinado Akainu, falar agora era um esforço imenso. Seu corpo estava completamente mole, com todo o seu peso pressionando Momonga. Está aqui, respondeu Momonga, mostrando instintivamente sua espada. Apunhale-me. Apunhale-me. Rápido! Akainu rugiu com toda a força que lhe restava. Momonga inicialmente não entendeu, mas depois a ficha caiu. Com base no relatório do almirante Aokiji, a habilidade do soberano do céu Robin de roubar energia tinha condições de ativação. O alvo precisava estar pelo menos completamente inconsciente, ou mesmo em estado próximo da morte. O almirante Aokiji, apesar de ter perdido uma perna e estar gravemente ferido, teve seus poderes poupados porque Robin não conseguiu cumprir as condições. Agora, o almirante Akainu, recusando-se a deixar que Robin roubasse seus poderes, confiava em sua força de vontade indomável para se manter consciente apesar de seus ferimentos graves. Agora, ele precisava de uma dor intensa para chocar seu corpo e garantir que não desmaiaria. Ao ver o estado do almirante Akainu, até mesmo Momonga, um membro importante da facção pacifista, sentiu uma onda de profundo respeito. Realmente, um homem de ferro e sangue. Com um golpe rápido de sua espada, Momonga perfurou 3 dedos de Akainu. Os dedos estão conectados ao coração. Os olhos de Akainu se encheram de agonia. Não é suficiente. De novo, rosnou Akainu. Momonga não hesitou, brandindo sua espada novamente e perfurando mais 3 dedos. Ele não ousou perfurar todos os dedos de Akainu de uma só vez, muita dor poderia fazê-lo desmaiar. Com 6 dedos perfurados, uma dor intensa atravessou o cérebro de Akainu. O suor escorria pelo seu rosto. Aquele homem de vontade férrea mordera os próprios dentes com tanta força que sangraram, e sua expressão facial era uma máscara de pura agonia. Almirante Akainu, vamos! Vendo os olhos de Akainu recuperarem um pouco da clareza, Momonga cerrou os dentes e começou a fugir, carregando Akainu. As outras forças do Booster Call eram irrelevantes agora. O almirante Akainu era um dos 3 pilares do quartel-general da Marinha, a pedra angular de seu poder. Se ele caísse ali, Momonga não conseguia imaginar as consequências terríveis. Todo o mar entraria em caos. Felizmente, após derrotar o almirante Akainu, o soberano do céu Robin também ficou completamente sem energia e aqui, sendo resgatado pelo chapéu de palha. Se Robin ainda tivesse um pouco de força, o Super Booster Call deles, liderado pelo almirante Akainu, teria sido completamente aniquilado aqui. Enquanto Momonga fugia desesperadamente com Akainu, seus olhos ainda estavam arregalados de horror. Mesmo agora, tudo parecia tão irreal. Embora Robin também estivesse completamente exausto, o almirante Akainu havia sido verdadeiramente derrotado, e ao contrário de Aokiji, que perdeu por ter sido superado em manobras, o almirante Akainu foi derrotado em um confronto direto, 1 contra 1. O que isso significa, afinal? Dentre os 4 imperadores, quem poderia garantir a vitória em um duelo mortal 1 contra o almirante Akainu? Nem mesmo Kaido, aclamado como a criatura mais forte, pôde garantir isso. Numa batalha de vida ou morte deste nível, o resultado era sempre imprevisível. O mais ínfimo fator podia levar a um desfecho completamente diferente. Mas sem dúvida, soberano do céu Robin, este homem havia verdadeiramente ascendido às fileiras dos mais fortes absolutos deste mar. Momonga carregava Akainu, usando seu Gepo ao máximo, fugindo para salvar a própria vida. O olhar de Akainu estava repleto de profunda humilhação e relutância. Quando foi que Akainu alguma vez fora forçado a tal estado por um pirata? Fugindo para salvar a própria vida como um cão espancado, carregado por seu subordinado. Mas naquele momento, manter-se consciente era o seu limite. Ele só podia deixar Momonga levá-lo embora. Akainu,
Robin observou Momonga fugir com Akainu ofegante. Akainu era realmente um cara durão. Mesmo com o poder da Aura Azura, o apoio de seus camaradas e a ativação oportuna do Hino da Coragem, ainda assim foi uma vitória incrivelmente difícil para Robin. Ele teve que admitir seu respeito pela tenacidade do homem. Aquela dor, perfurar os próprios dedos, era algo que uma pessoa normal não conseguiria suportar. Mesmo assim, Akainu o fez, apenas para impedir que seu poder fosse roubado. Ha, ha. A respiração de Robin vinha em suspiros irregulares. Voxax! Uma porta de ar se abriu. A família Frank caiu do convés da Arca Machine, atordoada e confusa. Felizmente, a resistência inata dos habitantes do mundo de One Piece fez com que não se ferissem. Irmão mais velho Frank. Irmão mais velho Robin. A família Frank olhou fixamente para Frank e Robin, depois para a agora desaparecida Enies Lobby, e em seguida para os incontáveis fuzileiros navais imóveis. Completamente atônitas. Uma tênue nuvem de fumaça surgiu. Um enorme pilar dourado caiu no convés da Arca Machine, fazendo com que toda a embarcação cambaleasse para baixo. Robin, Nami e Vivi gritaram alarmadas. Os outros também olharam preocupados para Robin. Resistência. Aqui, completamente esgotados. Não consigo mais manter as habilidades da minha Akuma no Mi, disse Robin com um sorriso irônico. Sua resistência e Aqui estavam completamente esgotados, sobrecarregados. Ele não conseguia manter a habilidade da fruta porta-porta, nem a combinação das habilidades fumaça-fumaça e mastigação-mastigação. A família Frank, que estava na dimensão da porta, e o pilar dourado, armazenado em sua fumaça, caíram quando seus poderes se dissiparam. Essa foi a primeira vez desde que veio a este mundo que Robin se sentiu tão fraco. Seu corpo já havia atingido seu limite há muito tempo. Não apenas seu limite. Ele estava completamente exausto. Nesse momento, Robin não conseguia mexer nem um dedo sequer. Akainu, na verdade, havia se preocupado à toa. Robin não tinha forças nem para ativar sua habilidade de saquear. Vigor e poder espiritual eram o combustível para todas as habilidades, incluindo o sistema de características mais fortes. Após a breve euforia da vitória se dissipar, a mente de Robin começou a ficar confusa. A Arca Machine não pode ser energizada sem a Goru-Goru no Mi, mas minha força. A resistência de Robin havia se esgotado completamente, ele não conseguia usar nenhuma habilidade da fruta do diabo. Pior ainda, o esgotamento de seu poder espiritual significava que seu Aqui da observação estava completamente inativo. Robin não conseguia sentir nada ao seu redor. Se outro almirante chegasse agora, eles seriam verdadeiramente aniquilados. E antes que seus poderes desaparecessem completamente, Robin pressentiu vagamente outra presença incrivelmente poderosa se aproximando, um caça de nível almirante. Me dê algo para comer. Reforços da marinha estão chegando em breve. Outro almirante. Robin conseguiu dizer com a voz embargada. Mas simplesmente comer não conseguia repor suas energias espirituais, agora completamente esgotadas, até mesmo sobrecarregadas. O que Robin precisava agora era dormir, da mesma forma que Luffy e sua tripulação se recuperavam após grandes batalhas. Mas como ele poderia dormir em paz agora? Como ele pôde deixar que todos fossem derrotados aqui, depois de já terem vencido? A visão de Robin começou a ficar turva. Robin. Todos entenderam os pensamentos de Robin. Embora tivessem vencido a batalha, o estado da tripulação era terrível. Principalmente Robin, eles nunca o tinham visto tão fraco. Incapaz até mesmo de ativar os poderes de sua Akuma no Mi, e a Arca Machine precisava da Akuma no Mi do Robin para voar. Atualmente estava flutuando apenas com energia residual, sua altitude já estava no limite, sem perspectiva de recuo. Se eles permanecessem ali, mesmo tendo vencido a batalha contra o Booster Call, todos seriam capturados pelo almirante que se aproximava. Bum! A energia residual da Goru-Goru no Mi na Arca Machine finalmente se esgotou. Ela começou a cair. Plop! A Arca Machine colidiu violentamente com o mar, provocando ondas gigantescas. Irmão Robin, deixe os touros reis te pegarem em suma daqui. A família Frank, percebendo a situação desesperadora, gritou, com Zambai apontando para as duas criaturas marinhas gigantes que haviam trazido consigo. Vamos lá. Robin. Nami insistiu freneticamente. Ouro, a Arca Machine, nada disso importava comparado a Robin. Kashi e Oimo podem embarcar? Perguntou Zop, relutante em abandonar os gigantes. De jeito nenhum. Os corpos deles são muito grandes, respondeu um dos membros da família Frank. Não se preocupem conosco. Zop, trazer notícias sobre nossos capitães já foi mais do que suficiente. Podemos deter os perseguidores aqui. Soberano do céu Robin. E todos os piratas do chapéu de palha. Lutar ao seu lado foi uma honra. Kashi e Oimo riram de coração. Seus próprios corpos estavam cobertos de ferimentos resultantes dos combates contra os fuzileiros navais. Sua resistência e força de combate eram inferiores a 10% de seus níveis normais. Dizer que iriam deter os perseguidores era, essencialmente, suicídio. Mas, para garantir a retirada bem-sucedida de Robin, eles estavam dispostos a sacrificar suas últimas forças. Esse era o código dos guerreiros de Elbaf. Eles morreriam lutando para abrir caminho para seus amigos. Ainda temos alguma força. Vamos pegar o outro touro-rei e ficar uns 5 minutos atrás de vocês. Se os perseguidores nos alcançarem, vamos detê-los, mesmo que isso nos custe a vida, afirmou Sanji calmamente, acendendo um cigarro, embora suas mãos estivessem exaustas. Não faça essa cara, Robin. Você é o homem que estará acima de todos, disse Sanji, soltando uma baforada de fumaça e sorrindo levemente. Robin, com os olhos baixos, sentiu uma imensa frustração. Será que ele realmente havia levado seus camaradas a esse ponto? Voxax! Zoro, sem precisar que lhe perguntassem, sabia que Sanji se referia aos dois. Ele saltou sobre o outro touro-rei. Sua própria resistência e Aqui estavam se recuperando lentamente. Ei, Robin, foi você quem me mostrou o caminho. Essa expressão não combina com você, Ryuzoro. Eu sou o capitão.
Eu é que deveria ficar para trás. Rugiu Luffy. Só vai com Robin, seu capitão idiota, respondeu Zoro, olhando para Luffy, que estava estirado no convés, conseguindo mover apenas a cabeça, e sorriu. O uso inicial do quarta marcha impôs um fardo imenso sobre Luffy. E no final, ele usou o último resquício de sua força de vontade para se esticar e puxar Robin de volta para o convés. Luffy também estava completamente imóvel agora. O esgotamento total do poder da Akuma no Mi levou à exaustão física e espiritual, resultando em imobilidade completa. Robin também compreendia profundamente esse estado agora. Foi por isso que na história original, quando Luffy esgotou seus poderes, ele parecia ter sido completamente drenado, incapaz de se mover. Não era algo que a força de vontade pudesse superar. Impotente, ele permitiu que Nami e Vivi o ajudassem a subir no primeiro touro rei. Seus olhos estavam cheios de frustração. A velocidade dos reis touros em mar aberto não era alta. Será que eles realmente conseguiriam escapar em segurança nessas circunstâncias? Estar preso numa situação tão desesperadora. A mente de Robin começou a ficar confusa, até mesmo pensar estava se tornando difícil. Em meio à névoa de sua consciência, Robin pensou ter ouvido uma voz. Robin, pessoal, vim buscar vocês. Uma voz quase etérea ecoou. É isso mesmo. Temos mais um camarada. O Zop, que estava chorando, de repente rugiu. Alegre. Todos olharam para cima, incrédulos e felizes, ao verem um veleiro familiar rompendo a névoa ao longe. O Going Merry. O Clabalterman. Frank olhou fixamente perplexo. Ele conhecia bem aquele navio pirata. Era o lendário Going Merry, que se tornará famoso pelos mares ao lado de Robin, depois que ele foi aclamado como quinto Yonkou. Mas ele jamais imaginou aquele navio havia, na verdade, dado à luz um Clabalterman. Mary. Robin, ao ver o Going Merry se aproximar, sentiu-se profundamente comovido. Anteriormente, embora Robin considerasse Luffy e os outros seus verdadeiros camaradas, isso se devia em parte à admiração que sentia por eles desde a história original e em parte porque apreciava a companhia deles. Mas com um sistema de características mais fortes, Robin nunca sentiu realmente a necessidade de depender deles. Pelo contrário, ele estava sempre pensando em maneiras de usar o sistema para torná-los mais fortes, para que se tornassem seus recursos mais importantes. Mas desta vez, Robin sentiu o verdadeiro poder do apoio de seus camaradas na batalha desesperada contra Akainu. Ele ativou o hino da coragem, derrotando Akainu. E agora, nessa situação desesperadora, Mary, seu precioso camarada, apareceu no momento mais crítico. Robin sentiu o coração transbordar de emoção e uma profunda sensação de paz. Isso mesmo, ele não estava sozinho. Ele tinha muitos camaradas preciosos, e Mary. Com eles, com o que ele tinha que se preocupar. Vou dormir agora. Pessoal, deixo o resto com vocês, disse Robin, olhando para seus camaradas com um sorriso genuíno e sincero no rosto. Ele só precisava confiar tudo aos seus preciosos camaradas. Robin acreditava que ao acordar já estaria em um lugar seguro. Naquele momento, o espírito de Robin tornou-se incrivelmente sereno. Foi um relaxamento completo e absoluto que ele nunca havia experimentado desde que veio a este mundo. Nesse estado de espírito, seu poder espiritual entraria em uma fase de rápido crescimento. Quando Robin acordasse, seu Aki estaria ainda mais forte. Deixa com a gente. A tripulação, olhando para Robin, caiu na gargalhada. Ter a confiança do Robin era uma sensação maravilhosa. Içar velas. Nami saltou para o convés do Mary, soltando uma risada alegre. Quem é o navegador deste navio? Nami gritou, com as mãos na cintura. Nami. Todos gritaram animados, levantando as mãos. Muito bem. Contanto que haja vento e mar, posso nos levar para qualquer lugar, declarou Nami. Içar as velas. Ao ouvir a alegre ordem de Nami, a consciência de Robin finalmente mergulhou no sono. Embora ainda estivesse nas águas de Enies Lobby, um sorriso relaxado e tranquilo adornava o rosto de Robin. Seus camaradas eram verdadeiramente confiáveis. Capítulo 156. E aí, Sakazuki? Você está com uma cara bem patética agora, disse uma voz preguiçosa e irritantemente casual vinda de cima. Um clarão intenso surgiu, inúmeras partículas de luz se unindo no ar para formar uma figura humana. Almirante Kizaru. Momonga soltou um suspiro pesado de alívio. Borsalino. O olho de Akainu se contraiu ao ouvir a voz de Kizaru. Apressa-te e persegue-o. O soberano do céu, Robin, também está no seu limite. Gritou Akainu, olhando para Kizaru, ofegante. Akainu também havia atingido seu limite absoluto. Somente por pura força de vontade, alimentada por dor excruciante e adrenalina, ele conseguia manter um resquício de consciência. Neste vasto oceano, em que direção você quer que eu siga? Perguntou Kizaru, chegando a fazer um gesto de saudação irônico enquanto olhava para a distância. Acabou, Sakazuki. Não importa como você veja, o processo ou o resultado, esta guerra foi, sem dúvida alguma, nossa completa e absoluta derrota, afirmou Kizaru, seu habitual semblante preguiçoso desaparecendo, seus olhos incomumente sérios por trás dos óculos escuros. Droga! A visão de Akainu começou a ficar turva. Com a chegada de Kizaru, sua mente relaxou inconscientemente. A adrenalina e a dor que o mantinham consciente agora se dissiparam, e sua mente mergulhou na escuridão. Ele caiu para frente inconsciente. Almirante Akainu. Momonga gritou alarmado. Não se preocupe. Ele apenas desmaiou, comentou Kizaru, apoiando Akainu inconsciente nos ombros. Navios de guerra distantes se aproximaram. Espancaram Sakazuki até ele desmaiar. Que medo! Murmurou Kizaru, olhando para o mar distante, sua voz desprovida do tom provocador habitual, substituída por uma profunda gravidade. Kizaru conhecia muito bem a força de Sakazuki. Mesmo com sua fruta do brilho, a Akuma no Mi mais rápida, ele não era páreo para Sakazuki. Fruta do diabo, físico, aqui, Sakazuki estava no auge dos mares. No entanto, em um confronto direto, ele foi espancado pelo soberano do céu Robin a ponto de fugir, e agora jaz inconsciente.
uma derrota completa e absoluta. O Super Booster Call, liderado por Akainu, contra os piratas do Chapéu de Palha liderados por Soberano do Céu Hoven. O quartel-general da Marinha sofreu uma perda catastrófica. Felizmente, os poderes de Sakazuki não haviam sido roubados por Hoven. Caso contrário, se Kizaru tivesse que enfrentar Hoven agora, ele também teria que fugir. Vamos lá. De volta ao quartel-general da Marinha, instruiu Kizaru. Médicos, tratem o almirante Akainu imediatamente. Navios de guerra restantes continuem em direção à região marítima de Enies Lobby. Se houver sobreviventes, realizem operações de resgate, ordenou Kizaru, retornando ao convés de seu navio de guerra com Akainu. Sim, almirante Kizaru. Os numerosos fuzileiros navais prestaram continência, com os rostos tomados de horror. Os navios de guerra, transportando Akainu e os poucos fuzileiros navais sobreviventes, retornaram rapidamente ao quartel-general da Marinha. Os fuzileiros navais sobreviventes resgatados das águas ao redor de Enies Lobby chegaram logo depois. O quartel-general dos fuzileiros navais foi imediatamente mergulhado no caos. Inúmeros soldados feridos foram retirados dos navios e levados às pressas para receber atendimento médico de emergência. E o mais gravemente ferido foi um de seus combatentes mais fortes, o almirante Akainu, do quartel-general da Marinha. O próprio almirante que havia partido tão imponentemente com um Booster Call para subjugar Hoven e os Chapéus de Palha, fora espancado até ficar inconsciente por Hoven. Dos 5 vice-almirantes, apenas Momonga retornou relativamente ileso. 10 navios de guerra da classe Booster Call foram todos destruídos. 10.000 fuzileiros navais de elite sofreram pesadas baixas. O Booster Call, símbolo da justiça absoluta do governo mundial, sofreu, pela primeira vez na história, uma derrota tão esmagadora. Como está o estado de Sakazuki? Perguntou Sengoku gravemente, olhando para Kizaru, que havia retornado para dar notícias. Ainda inconsciente. Vai levar algum tempo para ele acordar, respondeu Kizaru, desta vez sem usar seu tom preguiçoso habitual, ao perceber a fúria contida de Sengoku. Por mais preguiçoso ou leviano que agisse, ele ainda era um almirante da Marinha. Na verdade, quando se tratava de concluir missões além de sua atuação com a tripulação do Chapéu de Palha, Kizaru era indiscutivelmente o mais confiável dos 3 almirantes. Uma verdadeira máquina de missões. Mesmo contra antigos professores, amigos ou juniores favoritos, Kizaru era capaz de desferir o golpe fatal para completar uma missão. O quartel-general da Marinha sofreu um golpe tão duro que até o coração de Kizaru ficou pesado. Eles só tinham 3 almirantes. Aokiji estava gravemente ferido com uma perna amputada, e Sakazuki estava inconsciente e também gravemente ferido. Dos 3, ele foi o único que saiu ileso. Somado à perda de tantos vice-almirantes e forças de elite, o quartel-general dos fuzileiros navais sofreu um golpe sem precedentes nas mãos do Soberano dos Céus Hoven. Desgraçado! Soberano do Céu Hoven, rugiu Sengoku batendo com o punho na mesa. 2 almirantes gravemente feridos, tantos fuzileiros navais de elite perdidos. Isso não foi apenas uma perda de força de combate. Foi um golpe devastador para o próprio conceito de justiça. O domínio da Marinha nos mares foi construído não apenas sobre a autoridade oficial, mas também sobre a justiça herdada e transmitida por gerações de fuzileiros navais. Justiça não era apenas um simples slogan. Com a justiça em seus corações, gerações de novos fuzileiros navais poderão se tornar as principais potências deste mar. Defender a justiça era uma forma de força espiritual. No sistema de poder de One Piece, a força espiritual se traduzia diretamente em força Ki. Quanto mais um fuzileiro naval se apegava ao seu senso de justiça, maior era seu potencial de crescimento. A justiça inflexível e extrema de Akainu, por exemplo, forjou seu Aki do armamento, tornando-o possivelmente o mais forte da Marinha. E os representantes da justiça naval eram, sem dúvida, os 3 almirantes do quartel-general da Marinha, aclamados como os combatentes mais fortes do governo mundial. Não era exagero chamar os almirantes de a própria alma da Marinha. Cada um era um pilar crucial que sustentava toda a organização. Mas agora 2 dos 3 pilares haviam sido derrotados pelo Soberano do Céu Hoven. O impacto no prestígio da Marinha no próprio Departamento de Justiça foi devastador. Se os próprios alicerces da justiça fossem abalados, como poderia a próxima geração de fuzileiros navais surgir? Graças às ações imprudentes de Hoven, os mares já estavam em completo caos. Se a nova geração de fuzileiros navais não se adaptasse rapidamente, a Marinha enfrentaria imensos problemas. No escritório do almirante da frota, Kizaru, Aokiji e Tsuru também permaneceram em silêncio. A justiça era o alicerce da Marinha. Se esse alicerce fosse abalado, o futuro da Marinha seria realmente sombrio. Buru buru buru. Nesse instante, um caracol transponder no canto do escritório de Sengoku tocou. Sengoku franziu a testa ao ver o caracol. O número era o mesmo que ele havia dado a Lafitte, dos piratas do Barba Negra, durante a reunião do Shichibukai. Naquela época, Lafitte havia se gabado de que seu capitão Barba Negra Teaz levaria a cabeça de Hoven para garantir uma posição de Shichibukai. Isso pareceu uma piada completa. Até mesmo Aokiji e Akainu foram derrotados por Hoven. O quartel-general da Marinha sofreu uma derrota sem precedentes nas mãos de Hoven e dos Chapéus de Palha. Sem dúvida alguma, os piratas do Chapéu de Palha, com Hoven no comando, eram agora uma tripulação completa do Yonkou. Para uma tripulação pirata desconhecida como a do Barba Negra, ir atrás de Hoven era praticamente suicídio. Mas já que estavam ligando naquele momento, Sengoku ficou curioso para saber o que eles queriam. Clique. Sengoku atendeu ao chamado. Zerralhalharra. Sengoku, é isso? Uma gargalhada selvagem ecoou do caracol. Quem é este? Perguntou Sengoku gravemente. Eu sou Barba Negra. Marshal de Teaz. Barba Negra sorriu, mostrando seus dentes separados. Ah, é? Você capturou o Soberano do Céu Hoven? Perguntou Sengoku em tom de deboche. Sengoku também era humano, mesmo sendo um usuário da Akuma no Mi humano modelo, Daibutsu, e em seu péssimo humor, precisava desabafar. Barba Negra apareceu na hora certa.
Bem, não, respondeu Barba Negra com a voz vacilando ligeiramente. Desde que soube que Hoven havia derrotado Aokiji, Barba Negra abandonou qualquer ideia de atacá-lo. Ele era um verdadeiro pirata, e piratas só se importavam com lucro e risco. Embora sua fruta da escuridão lhe desse uma vantagem absoluta contra usuários de Akuma no Mi, um superpoderoso capaz de derrotar um almirante da marinha não era alguém que pudesse ser enfrentado apenas com a fruta da escuridão. Agora claramente não era o momento para confrontar o soberano do céu Hoven, mas ele já havia se gabado de que tomaria a cabeça de Hoven para assumir o posto de Shichibukai. Diante da pergunta de Sengoku, Barba Negra ficou momentaneamente sem palavras. Mas então, olhando para a figura inconsciente ao seu lado, Barba Negra sorriu novamente. Não capturei o soberano do céu Hoven, mas o comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca, Punhos de Fogo Ace. Isso deve ser suficiente, certo? Suficiente para trocar por uma posição de Shichibukai? Zerralhalharra. Barba Negra riu gostosamente. O que você disse? As pupilas de Sengoku se contraíram. Comandante da segunda divisão do Barba Branca? Usuário da fruta da chama, Punhos de Fogo Ace? A força de Ace Punho de Fogo também era impressionante. Um vice-almirante comum não era páreo para ele. Nem mesmo um candidato a almirante poderia garantir a vitória contra Ace. Irritar os piratas do Barba Branca por sua causa não é uma boa ideia para nós, fuzileiros navais, disse Sengoku, ajeitando os óculos. Derrotar Ace certamente qualificou este Barba Negra para o cargo de Shichibukai, mas eram tempos conturbados. Irritar os piratas do Barba Branca por causa de Ace Punho de Fogo não era do interesse da marinha. Posso acrescentar mais uma informação sobre a linhagem do Punhos de Fogo Ace. Barba Negra sorriu. Sengoku franziu a testa. O verdadeiro nome de Porgas de Ace é Gold Ace. Zerralhalharra. A risada descontrolada de Barba Negra fez as pupilas de Sengoku se contraírem. Os olhos de Aokiji, Kizaru e Tsuru se estreitaram. Gold Ace? Isso mesmo. Ace é filho do rei dos piratas, Gold Roger. Zerralhalharra. A risada insana de Barba Negra continuou. A identidade de Ace permaneceu oculta até agora. O rei dos piratas ficou com Ace depois que os piratas do Roger se dissolveram, quando Roger foi para a Ilha Baterila. Roger sabia muito bem o que aconteceria se sua linhagem fosse descoberta. Por isso, confiou esse segredo apenas a Garp. E Garp o guardou muito bem, jamais deixando a informação vazar. A tripulação dos piratas do Roger nem sequer sabia que Roger tinha um filho. No entanto, depois que Ace se juntou aos piratas do Barba Branca e passou a ver Barba Branca como seu pai, ele revelou esse segredo a Barba Branca. Segredos, uma vez conhecidos por uma terceira pessoa, deixavam de ser segredos verdadeiros. Barba Negra também conhecia a verdadeira linhagem de Ace. Garp. As veias da testa de Sengoku pulsavam. Com sua sabedoria semelhante à de Buda, Sengoku imediatamente conectou os pontos. Não é de admirar que a Marinha e o governo mundial não tenham conseguido encontrar nenhum vestígio da linhagem de Roger naquela época, apesar de terem procurado por tanto tempo. Roger havia confiado seu filho a Garp? Quanto à sua veracidade? É muito fácil confirmar. Naquela época, para encontrar a linhagem, o quartel-general da Marinha vasculhou extensivamente possíveis ilhas e mulheres grávidas. Todas as informações coletadas durante essa busca foram registradas nos arquivos da CP. Sabendo agora a identidade de Ace, eles poderiam facilmente rastrear os registros e confirmar a verdade. Na verdade, ele nem precisou verificar. Tendo lutado contra Roger por tantos anos, tendo sido camarada de Garp por tanto tempo, Sengoku conhecia muito bem suas personalidades. Esse Punho de Fogo tinha que ser filho de Roger, confiado a Garp. Muito bem, entregue-nos o Punhos de Fogo Ace, e nós lhe daremos o cargo de Shichibukai, declarou Sengoku gravemente. Zerralhalharra. Foi um prazer fazer negócios com você. Barba Negra sorriu satisfeito e desligou o caracol transponder. Sengoku, o que você está planejando? Perguntou Tsuru, em voz baixa. A justiça foi gravemente ferida pelo soberano do céu Hoven. A marinha precisa urgentemente restabelecer a autoridade da justiça. Esta é uma oportunidade de ouro. Executar publicamente a linhagem do rei dos piratas, a justiça da nossa marinha será feita. Os olhos de Sengoku brilharam. Assim que Sakazuki se recuperar, reúnam todas as forças. Realizaremos uma execução pública para Punhos de Fogo Ace. Sengoku se levantou, ajeitando os óculos. Quanto a Garp, ele entenderá, afirmou Sengoku com um tom sombrio. Ele sabia da relação de adoção de Garp com Ace, mas não sabia que Ace era da mesma linhagem de Roger. Garp, uma vez que fazia uma promessa, sempre a cumpria. Ele havia escondido muito bem a linhagem de Ace. Informe os 5 anciãos. Peça a Cifer Paul que reinvestigue a linhagem do Rei Pirata usando as pistas e arquivos anteriores. Quero uma confirmação absoluta e detalhada da linhagem de Ace Punho de Fogo. Sengoku não tinha intenção de confirmar isso com Garp. Ele conhecia Garp. Mesmo que fosse verdade, Garp não admitiria. Eles tiveram que confirmar por si mesmos. Entendido, respondeu Tsuru gravemente. Após sofrer uma derrota tão grande nas mãos de Hoven, a marinha precisava de um grande evento para elevar o moral e a fé em Justice. A execução pública da linhagem do Rei Pirata foi a maneira perfeita de fazer isso. Assim que confirmado, preparem-se imediatamente para a guerra. Conhecendo a personalidade de Barba Branca, ele certamente não nos deixará realizar a execução pública sem problemas. Sengoku começou a emitir uma série de ordens. Entendido, disseram Aokiji e Kizaru, ambos com um semblante sombrio. Guerra dos Melhores, a contagem regressiva começou. Agência Mundial de Notícias Econômicas. Akainu foi derrotado pelo soberano do céu Hoven em um confronto direto e forçado a fugir. O Booster Call, quase completamente aniquilado na guerra contra Hoven e os piratas do Chapéu de Palha. Enies Lobby, inexpugnável por 800 anos, completamente destruída pelo soberano do céu Hoven. Que notícia incrível! Morgas tremia de emoção.
2 dos 3 almirantes da marinha foram derrotados por Hoven, um super booster call liderado por Akainu completamente derrotado. Os piratas do Chapéu de Palha agora eram uma tripulação completa do Yonkou. Espalhe esta notícia pelos mares, que o caos aumente ainda mais. Ha 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 ha. Morgans gargalhou. Os repórteres da News Coast partiram rapidamente de todos os postos avançados da Agência Mundial de Notícias Econômicas, levando essa notícia a todos os cantos do mundo. Capítulo 157. A Agência de Notícias Econômica Mundial News Coast enviou um relatório bombástico a todos os cantos do mundo. O quinto Yonkou, soberano do céu Hoven, atacou Enies Lobby, a sede do mais alto tribunal do governo mundial, um símbolo da justiça absoluta onde nenhum criminoso jamais foi considerado inocente, uma fortaleza inexpugnável por 800 anos. E diante do ataque do Yonkou, a guarnição da ilha estava tão completamente indefesa que ativou um booster call. O termo booster call era desconhecido para muitos nos mares. Até mesmo muitos dentro da marinha e do governo mundial desconheciam seu verdadeiro significado. Afinal, uma vez ativado, o booster call aniquilava completamente o local-alvo. Toda a vida, estruturas e vegetação eram destruídas impiedosamente. Naturalmente, poucos dos que testemunharam o ocorrido sobreviveram para contar a história. Embora a Agência Mundial de Notícias Econômicas não tenha detalhado as origens da Operação Booster Call, descreveu a força militar mobilizada, liderado pelo almirante Akainu, do Quartel-General da Marinha, com 5 vice-almirantes do Quartel-General dos Fuzileiros Navais como sua principal força, mais de 200 oficiais de elite com patente de capitão ou superior, 10.000 soldados de elite da Marinha, e 10 navios de guerra avançados construídos em Water 7, capazes de atravessar o Cowbelt e enfrentar os gigantescos reis dos mares. No momento em que este destacamento foi detalhado, os mares entraram em alvoroço. Para a maioria dos piratas, os vice-almirantes do Quartel-General da Marinha eram obstáculos intransponíveis, oponentes que normalmente enfrentavam comandantes de tripulação do nível Yonkou. Nem mesmo piratas com recompensas acima de 100 milhões considerados grandes piratas pelo povo comum, desafiariam um vice-almirante levianamente. E essa força contra Hoven incluía 5 vice-almirantes, 10.000 fuzileiros navais de elite, além do almirante Akainu, comandante do Quartel-General da Marinha e um dos combatentes mais poderosos do governo mundial. Um destacamento militar dessa magnitude poderia facilmente destruir um país inteiro. Uma potência militar inacreditavelmente aterradora. Contra o soberano do céu Hoven e os piratas do Chapéu de Palha, essa foi uma guerra terrível e sem tréguas. Todos que leram o relatório percorreram o relatório ansiosamente em busca dos resultados. E quando viram o resultado dessa guerra, inúmeras pessoas do outro lado do oceano ficaram completamente atônitas. Almirante Akainu, do Quartel-General da Marinha, derrotado, escapou com vida apenas por meio de uma fuga desesperada e patética. Dos 5 vice-almirantes do Quartel-General dos Fuzileiros Navais destacados, Doberman e Straverri foram mortos em combate, pelas mãos do soberano do céu Hoven. O vice-almirante Onigumo foi derrotado pelo caçador de piratas Roronoa Zoro, auxiliado pela antiga princesa de Alabasta, a princesa do deserto Vivi, que agora empunhava a habilidade da fruta da areia do antigo Shichibukai Crocodile, graças ao poder do homem que pode roubar tudo, o soberano do céu Hoven. Vice-almirante Yamakaji, derrotado por Sanji Perna Negra. Apenas um vice-almirante, Momonga, conseguiu recuar do campo de batalha, e mesmo Momonga foi completamente superado por Monk de Luffy, do Chapéu de Palha. Não fosse o apoio de vários contra-almirantes, Momonga também teria sido derrotado por Luffy. As forças remanescentes dos fuzileiros navais, contra o resto da tripulação do Chapéu de Palha, não obtiveram nenhuma vantagem. Após a derrota do almirante Akainu, toda a força Booster Call foi completamente aniquilada. Essa força militar aterrorizante foi quase completamente aniquilada. Essa guerra épica e total resultou em uma vitória completa e absoluta para o quinto Yonkou soberano do céu Hoven e os piratas do Chapéu de Palha. No momento em que a notícia foi divulgada, os mares entraram em alvoroço. Embora Hoven já tivesse derrotado um almirante, isso apenas demonstrava sua força pessoal. A percepção geral sobre os piratas do Chapéu de Palha era de que eles eram uma tripulação de novatos sortudos, protegidos pela honra de Hoven. Suas altas recompensas eram vistas como um reflexo do poder de Hoven, não do deles. Mas desta vez foi completamente diferente. Essa foi uma batalha contra uma força militar assustadora de mais de 10.000 fuzileiros navais de elite, um almirante e 5 vice-almirantes. Uma verdadeira guerra total. Inúmeras pessoas em diferentes partes do mundo olhavam fixamente para os relatórios com as mãos tremendo. Porque os imperadores podiam reinar sobre os mares como verdadeiros imperadores. Além de seu poder avassalador, era porque comandavam forças aterrorizantes. A tripulação de cada Yonkou controlava vastos territórios, essencialmente seus próprios reinos piratas. Uma tripulação completa de um Yonkou era composta não apenas pelo próprio Yonkou, mas também por seu segundo em comando e seus comandantes de elite, todos figuras renomadas nos mares. Eles eram combatentes poderosos, nada menos que candidatos a almirante ou vice-almirantes do Quartel-General da Marinha. E inúmeras outras tripulações piratas e nações juraram lealdade às suas bandeiras. Declarar guerra a toda a tripulação de um Yonkou não era apenas lutar contra um único pirata, era lutar contra um império aterrador. Anteriormente, chamar Hoven de quinto Yonkou era um reconhecimento de seu poder pessoal. Sua posição não era considerada equivalente à dos 4 imperadores, que reinaram por anos e comandaram vastas forças. Mas agora era completamente diferente. Embora Hoven tenha desempenhado um papel decisivo nesta guerra, a vitória dos piratas do Chapéu de Palha sobre uma força militar composta por 3 vice-almirantes do Quartel-General da Marinha e milhares de soldados de elite foi um fato inegável.
Tal histórico de batalhas aliado ao próprio Hoven, fazia desta uma tripulação pirata do nível de um Yonkou. Uma força verdadeiramente Yonkou e terrível havia surgido novamente nos mares. Mais assustador ainda, Hoven e os piratas do Chapéu de Palha tinham sido formados há menos de um ano. Eles nem sequer tinham terminado de percorrer a primeira metade da Grand Line, nem tinham chegado ao arquipélago Sabaldi, e já eram uma tripulação pirata de nível Yonkou. Não admira que um homem como Hoven tenha escolhido essa equipe. Que potencial assustador! A notícia da derrota do almirante Akainu pelas mãos de Hoven, sua patética retirada possível apenas graças ao resgate desesperado do vice-almirante Momonga, causou ainda maior comoção nos mares. Almirantes do quartel-general da Marinha havia apenas 3. Eles simbolizavam o poderio militar absoluto do quartel-general dos fuzileiros navais, do próprio governo mundial. Por que os dragões celestiais eram tão temidos? Além de seu status como nobres mundiais, era porque feri-los significava atrair a perseguição de um almirante da Marinha. Para inúmeros piratas, os almirantes da Marinha eram montanhas intocáveis, seres contra os quais não tinham qualquer esperança de resistência. No entanto, 2 dos 3 almirantes da Marinha já haviam sido derrotados pelo soberano dos céus Hoven. Mesmo com as notícias anteriores da vitória de Hoven sobre Aokiji, este último desenvolvimento ainda foi absolutamente chocante. Inúmeros fuzileiros navais sentiram como se seu senso de justiça tivesse sido destruído. Dentro da Marinha, as 2 principais facções eram os pacifistas e os radicais. Aokiji era o líder dos pacifistas, Akainu o líder dos radicais. A derrota de Aokiji já havia abalado a confiança da facção pacifista. A derrota de Akainu foi um golpe devastador para todos os fuzileiros navais. Os líderes de ambas as facções foram derrotados. Isso foi, sem exagero, uma derrota completa para toda a Marinha. O soberano do céu Hoven era apenas o 5º Yonkou. Ainda havia os outros 4, e a nova geração de piratas em ascensão. Será que a marinha deles ainda conseguiria manter a justiça nesses mares? Após as sucessivas derrotas de Aokiji e Akainu, o moral de toda a marinha despencou ao seu ponto mais baixo, e os poucos escolhidos nesses mares que realmente compreendiam a força aterradora de Akainu ficaram ainda mais incrédulos. Embora ambos fossem almirantes da marinha, Aokiji, limitado pela falta de poder ofensivo de sua fruta do gelo, não estava no mesmo nível de Akainu, que empunhava a fruta do magma, a fruta do diabo com maior poder ofensivo. Akainu era uma força aterradora, capaz de lutar de igual para igual com um Yonkou no auge de seu poder. Nem mesmo Kaido, aclamado como a criatura mais forte, podia garantir a vitória em um combate mortal contra Akainu. O resultado de uma batalha desse nível era sempre imprevisível. No entanto, Akainu havia sido derrotado pelo soberano do céu Hoven. O histórico de batalhas de soberano do céu Hoven era assustador demais, sua importância imensa demais. Só pelo seu histórico de batalhas, Hoven já havia superado os 4 imperadores. Nem mesmo Barba Branca, uma lenda da época de Roger, aclamado como o homem mais forte do mundo, tinha registros de ter derrotado 2 almirantes da marinha em um combate individual. Afinal, a marinha sempre teve vantagem numérica contra a tripulação de qualquer Yonkou. Quando o alvo era uma figura do nível de um Yonkou, eles mobilizavam vários almirantes. Mas Hoven era especial. Como sua Goro no Mi amplificava o alcance do seu Haki da observação, a marinha só podia enviar um almirante por vez para caçá-lo. Isso proporcionou a um pirata do calibre de Hoven as condições ideais para um confronto direto com um almirante. Em toda a marinha, quem mais seria capaz de derrotar Hoven em uma luta mano a mano? Nem mesmo o lendário herói da marinha Garp provavelmente conseguiria tal feito. Para derrotar Akainu em um confronto direto, o soberano do céu Hoven agora poderia competir de igual para igual com Kaido pelo seu outro título, o mais forte em 1 contra 1. Nestes mares, ninguém diria que poderia vencer definitivamente o soberano do céu Hoven em uma batalha 1 contra 1, nem mesmo um Yonkou no auge. Soberano do céu Hoven, agora não era apenas o homem mais perigoso do mundo. Aos olhos de muitas pessoas, Hoven agora também poderia disputar o título de homem mais forte do mundo. Afinal, Barba Branca era uma relíquia de uma era passada. Aos 72 anos, embora ainda reverenciado, ele claramente já havia passado do seu auge. Caso contrário, ninguém especularia que Kaido poderia ser o mais forte em um combate 1 contra 1. Com um histórico de batalhas tão brilhante, Hoven certamente tinha as qualificações necessárias para disputar o título de homem mais forte do mundo. Muitas figuras ambiciosas chegaram a espalhar esse slogan, na esperança de incitar um conflito entre Hoven e Barba Branca. Para eles, quanto mais caóticos os mares, melhor. Território dos piratas do Ruivo. Inacreditável. Até o Akainu foi derrotado por aquele homem, disse Ben Beckman, soltando uma densa nuvem de fumaça enquanto olhava para a reportagem. Até mesmo alguém tão sereno quanto Beckman tinha um olhar de choque. Ele conhecia muito bem a força de Akainu. Sim, aquele jovem é impressionante. O discernimento de olhos de gavião foi realmente apurado, comentou Shanks, igualmente impressionado. Naquela época, quando Hoven ainda estava se destacando, Mihawk, após encontrar Hoven, que ainda estava em desenvolvimento, no Mar do Leste e confrontar seus Haki, disse que o Haki futuro de Hoven poderia superar o seu próprio. Quanto tempo se passou? Hoven agora estava verdadeiramente no mesmo nível que eles. Shanks reconheceu esse fato. O soberano do céu Hoven era um pirata do mesmo nível que eles, os 4 imperadores. Mas o crescimento de Luffy e dos outros também é notavelmente rápido. Hoven deve ter tido alguma influência nisso, acrescentou Beckman, sorrindo enquanto olhava os relatórios. Ele gostava muito de Luffy e conhecia seu potencial. Mas para Luffy e o resto dos chapéus de palha crescerem tão rápido era completamente ilógico. E aquele homem, o soberano do céu Hoven, era sem dúvida o único homem nesses mares capaz de desafiar a lógica. Seja com frutas do diabo ou com um aumento de força, Hoven repetidamente quebrou a história dos mares. Ah,
Parece que nos encontraremos em breve, Luffy. Shanks sorriu. Mas agora o que mais me preocupa são Ace e Teaz. Tenho um pressentimento muito ruim. O sorriso de Shanks desapareceu, sua expressão se tornando sombria. Ele não havia contado a Barba Branca sobre a verdadeira natureza de Teaz antes porque conhecia o caráter de Barba Branca. Ele considerava sua tripulação como sua família acima de tudo. Antes de Teaz revelar completamente suas ambições, Barba Branca ainda o via como um filho importante. Contar a Barba Branca prematuramente não teria sido um aviso, teria sido declarar guerra aos piratas do Barba Branca. Shanks não faria uma besteira. Depois que Teaz revelou suas ambições, Shanks foi pessoalmente aos piratas do Barba Branca para tentar impedir Ace de persegui-lo. Infelizmente, ele falhou. Só nos resta esperar. A situação está fora do nosso controle. Esses mares estão prestes a entrar em erupção, suspirou Beckman, olhando para o céu ameaçador. Ah, nós também precisamos nos preparar para a guerra, declarou Shanks gravemente. E a bordo do Moby Dick, os piratas do Barba Branca ficaram completamente revoltados. Teaz, rugiu Barba Branca com os olhos cheios de fúria. Na mão de Marco, o Vivicard, que representava a força vital de Ace, oscilava violentamente. Isso significava que Ace estava em apuros. Pops, o Ace ainda não corre perigo de vida, mas com base no estado do Vivicard, é provável que ele tenha sido capturado pelo Teaz, relatou Marco, com uma expressão sombria. Ruiva tinha razão. Ace, em sua busca por Barba Negra, tinha se metido em uma grande encrenca. Ace resmungou Barba Branca com os olhos vermelhos. Na verdade, ele não precisava que o pirralho ruivo lhe dissesse isso. Depois do incidente com Teaz, Barba Branca disse a Ace para deixar para lá, para considerar aquilo uma exceção. Embora Barba Branca tivesse tratado Teaz como um verdadeiro filho, ele também estava ciente da singularidade de Teaz. Mas Ace, especialmente depois de ter suportado uma infância em que a Marinha e o governo mundial constantemente proclamavam sua própria existência como um pecado devido à sua linhagem, Roger, há muito tempo passou a ver Barba Branca como seu verdadeiro pai e os piratas do Barba Branca como sua verdadeira família. Para Barba Branca, a família significava tudo, e para Ace era a coisa mais preciosa do mundo. Ace, ignorando seu conselho, decidiu obstinadamente perseguir Teaz. E agora, ele estava em apuros. Mas Barba Branca não sentia culpa por Ace. Ele estava simplesmente fazendo cumprir as regras inflexíveis de seu navio. A responsabilidade por essa derrota era dele, o pai. Pops, devemos seguir o Vivicard para encontrar o Ace? Perguntou Marco com urgência. Não. Embora tomado pela raiva e ansiedade, Barba Branca, um pirata lendário que sobrevivera a inúmeras guerras brutais, sabia que a raiva era inútil. Ele respirou fundo várias vezes, reprimindo sua ira. Percebia algo da ambição de Teaz. Capturar Ace em vez de matá-lo significa que Teaz tem um objetivo mais profundo, afirmou Barba Branca gravemente com os olhos escuros. Ace não era apenas filho dele. Ace também era filho de Roger. Embora o próprio Barba Branca não desse a mínima para essa identidade, para Barba Branca, todos eram filhos do mar, e qualquer um que embarcasse em seu navio era seu filho. Mas essa identidade significava algo completamente diferente para os fuzileiros navais e o governo mundial. A linhagem do Rei Pirata, a Marinha e o governo mundial jamais permitiriam sua existência neste mundo. Embora a identidade de Ace estivesse bem escondida, Teach, como membro veterano da 2ª Divisão, sabia a verdade. E Teach, para alcançar suas ambições, certamente revelaria esse segredo se necessário. Sabendo que possuíam o Vivicard de Ace, mas optando por capturá-lo em vez de matá-lo. Ficou óbvio que Teach pretendia usar Ace como um trampolim para alcançar sua ambição. Teach provavelmente entregaria Ace à Marinha e revelaria sua identidade. Se for assim, Barba Branca olhou para o último relatório de notícias em sua mão, sobre o Soberano do Céu Robin derrotando Akainu, frustrando o Booster Call e destruindo Enies Lobby. Sengoku não vai deixar essa oportunidade passar. Embora não se enfrentassem há anos como antigos rivais, Barba Branca conhecia muito bem os métodos de Sengoku. O ataque de Soberano do Céu Robin abalou profundamente o moral da Marinha. E a identidade de Ace era a ferramenta perfeita para restaurar a fé na justiça. Prepare-se para a guerra, Marco. Que todas as tripulações piratas afiliadas ao estandarte de Barba Branca se preparem para a batalha, ordenou Barba Branca, com um olhar sombrio fixo no céu ameaçador. Ace era filho dele. Ele sofreu essa calamidade por causa das regras que ele, Barba Branca, estabeleceu. E ele, o pai, salvaria Ace, mesmo que isso lhe custasse a vida, independentemente das circunstâncias. Nesse momento, Barba Branca podia deduzir mais ou menos o que Teaz pretendia e qual destino aguardava Ace. Seguir a Vivicard agora seria inútil, apenas revelaria seus movimentos. A Marinha mantinha navios espiões monitorando constantemente as tripulações do Yonkou. No momento em que os piratas do Barba Branca fizessem um movimento, a Marinha saberia imediatamente, colocando Ace em perigo ainda maior. Para salvar Ace, eles não podiam ser precipitados. Quando agiram, tiveram que agir com a força de um raio para resgatar Ace de forma decisiva. Embora seus olhos estivessem escuros, carregados de determinação sombria, Barba Branca mantinha a calma fria própria de um rei de uma era passada. Sim, pai. Marco respondeu imediatamente com uma expressão sombria. Ace era seu precioso irmão. Os piratas do Barba Branca jamais abandonariam a família. Esse não era apenas o código do Barba Branca, era a crença de toda a tripulação. O Yonkou Barba Branca começou a se preparar para a guerra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.